O dia 3 de dezembro no calendário internacional homenageia pessoas com deficiências físicas. A data reforça a importância de garantir os direitos desses cidadãos. Você vai conferir uma reportagem de nosso arquivo que discute o direito e o acesso de pessoas com deficiência a atividades culturais. O sorriso no rosto e o batucar com os dedos sobre o apoio da cadeira não são à toa. Ricardo está feliz e ansioso para sair. Ele faz das rodas de sua cadeira asas, porque gosta mesmo é de voar, sair, curtir a vida, principalmente em eventos culturais. Quando a gente fala do direito de ir e vir, né, garantido na Constituição, é isso. A cultura também faz parte desse direito de ir e vir. Os artigos 9 e 30 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU tratam o direito à participação na vida cultural e em recreação, lazer e esporte. No Brasil, além da Constituição Federal de 1988, várias legislações amparam o deficiente e regulamentam a acessibilidade aos ambientes culturais, exigindo adequações físicas e outras condições, como o benefício da meia entrada, que deve ser estendido inclusive ao acompanhante quando necessário. No âmbito da lei infraconstitucional, nós temos a 1098, que é uma lei federal, de 2010, e a lei 10.787, agora de 2014, que é daqui do município de Belo Horizonte. Então, são normas que não vão resolver o problema no aspecto imediato, mas que vão traçar as linhas para o Estado, Estado Federal, a União, e no nosso caso aqui o município, para que eles comecem a agir no sentido de ensejar ao deficiente que ele possa usufruir de todos os direitos. Ricardo é frequentador assíduo dos ambientes culturais. Tem histórias lindas, mas já passou por momentos constrangedores. Quando começaram a anunciar o show, eu liguei. Aí a promotora do show falou, que vai ter a área reservada, mas a gente não sabe onde vai ser ainda não. Então a gente vai saber na hora. Eu falei, mas olha, como é que eu vou fazer então? Vou ter que chegar e comprar meu ingresso e se chegar aí, onde tiver o lugar, eu vou. E se não tiver, se não está me dando garantia que vai ter? Ela falou comigo, se você não quiser, você fica em casa. Fui desistir de ir nesse show. O conceito de acessibilidade não deve ficar restrito apenas à colocação de rampas e à meia entrada, mas permitir ao visitante vivenciar a cultura nos espaços em que visita. Aproveitamos para conferir, ao lado de Ricardo e de sua mãe, a acessibilidade em 2 espaços culturais de Belo Horizonte, o Museu Inimar de Paula e o Cine Teatro Brasil Vallourec, ambos na área central de Belo Horizonte. No Inimar de Paula, Ricardo visitou as exposições permanentes, o ateliê do artista e as pinturas, e avaliou o local e fez a interpretação de cada obra por meio de sua experiência com a arte. Ricardo, qual que são as suas impressões sobre a sua chegada ao museu, a sua entrada, a sua estada aqui no Museu Inimar de Paula? Bom, aqui, para começar, eu falei que a gente tinha que vir com mais os 2 cadeirantes para bater um pega aqui, né? Porque o espaço aqui no corredor dá para bater uma corrida boa de cadeira de roda aqui. Aqui no Cine Teatro Brasil, que fica na Praça 7, o coração de Belo Horizonte, quando o cadeirante chega, ele é recebido por um profissional da segurança especificamente para atendê-lo e levá-lo até o local do show. O que eu achei bem interessante são os lugares reservados, né? Tem lugar reservado para obeso também. No todo, aqui é um exemplo bem positivo de acessibilidade. Ainda assim, em ambos os espaços, o que chamou a atenção foi a dificuldade de estacionar no entorno, devido ao trânsito e à falta de passeios públicos com rampas e vagas especiais. Na Praça 7, em frente ao Cine Teatro Brasil Vallourec, paramos rapidamente em meio ao trânsito e dividimos espaço com um poste e um caminhão em descarga. O magistrado destaca a importância de uma formação voltada à acessibilidade. Então seria o caso das escolas de engenharia ou de arquitetura, dessas ciências que são ensinadas nas faculdades, nas universidades, para que o profissional saia preparado, advertido dessa realidade. Ou seja, ele vai trabalhar
é para todos e não exclusivamente para aqueles que estariam na vala comum. Na Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, que fica no Complexo Cultural da Praça da Liberdade, há um espaço inclusivo, com obras em braille e com a atuação de ledor voluntário para cegos. Gosto da minha palavra pelo sabor que investe, mesmo quando é linda, amarga. Genilda é contra a segregação do acesso aos espetáculos culturais e é a favor da inclusão. Os produtores têm que pensar que entre o público que vai assistir pode haver pessoas com as mais diversas deficiências e que elas precisam ser atendidas, elas precisam acompanhar aquele evento. Muitas vezes, o deficiente precisa acionar a justiça para ter um dano reparado. Eu vivenciei um problema, vou à justiça, num exercício de cidadania, mas há um sentido social na minha busca da justiça, porque eu consigo criar situações para outros que, como eu, também viveram ou viverão ou viveriam, né, essa situação, e às vezes a partir dali já não vão ter mais esse problema, porque quem é responsável vai ficar atento, olha, isso está causando prejuízo ao outro e depois prejuízo a mim que tem que indenizar. Independentemente da visão, da força das pernas ou da velocidade das rodas, o que deve ficar para trás é o tempo em que se achava que lugar de deficiente era dentro de casa. A gente está mostrando que a gente quer ir, que a gente pode ir, que não é uma cadeira de roda ou uma muleta que vai atrapalhar a gente de ter uma vida normal. É o que eu costumo falar com o pessoal. A diferença que a gente tem é que você faz em pé, a gente faz sentado. Mas a gente faz. O Justiça em Questão continua na internet. Você pode visitar a página do programa no portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acesse tjmg.jus.br e clique na área Imprensa. As reportagens desta e de outras edições também podem ser vistas no endereço youtube.com/Justiça em Questão. Comente, proponha temas e participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.